Pessoal, ontem a gente teve a divulgação do CPI, o Índice de Preço do Consumidor, lá dos Estados Unidos, tá? Que veio abaixo das expectativas. E hoje a gente teve o IPP, o Índice de Preço do Produtor, que é outro dado de inflação extremamente importante. E olha só, ele veio abaixo das expectativas também. Por que que isso é muito importante? A gente tem, desde que as tarifas do Trump foram aprovadas, uma constante preocupação com a inflação nos Estados Unidos. Se a inflação já estava difícil de conter antes das tarifas, depois que o Trump anunciou, né, as tarifas lá nos Estados Unidos, seus principais parceiros comerciais, a tendência é que os produtos importados eles cheguem mais caro no mercado, porque além da empresa importar, ela vai precisar pagar um imposto para o governo, né? E ela não vai vender esse produto no mesmo preço. Ela vai ter que aumentar o preço do produto para compensar esse imposto. Ela não vai pagar esse imposto e ficar no prejuízo. Isso vem acontecendo desde abril. Então a gente teve o mês de abril, o mês de maio, onde as tarifas estavam em vigor. E em ambos esses 2 meses a gente teve uma queda na inflação. Ou seja, mesmo com as tarifas do Donald Trump, o mercado conseguiu contornar isso. Então o índice de preço do consumidor mostra que esses produtos não chegaram mais caros para o consumidor e o índice de preço do produtor mostra que o produtor gastou menos para conseguir estar produzindo esses produtos. Isso pressiona o Banco Central a antecipar o corte na taxa de juros, ao contrário do que o mercado aqui espera. Então o mercado está esperando aqui um corte na taxa de juros para setembro e um corte já para outubro. Ontem, se vocês voltarem aqui na live de ontem, vocês vão lembrar que as taxas de juros estavam com corte aqui em setembro e depois só em dezembro. Então o mercado já está começando a ficar mais otimista com potenciais cortes na taxa de juros. E não só isso, tá? A gente está tendo o Donald Trump com uma briga direta com o presidente do Banco Central, querendo forçar, pressionar ele a comprar, a baixar, né, essa taxa de juros. Então ontem, quando a gente teve a divulgação do CPI lá nos Estados Unidos, o Trump foi na sua rede oficial da Truth Social, né, que é o Twitter exclusivo dele, onde ele falou que os números estão muito bons e que o Powell ele devia cortar 1% na taxa de juros. Os cortes são todos de 0,25 em 0,25. Ele está querendo que o corte seja aí de 1% e ele inclusive está brigando para tentar tirar o Powell, que é o atual chefe do Banco Central americano, e colocar um outro no lugar. E esse outro que está cotado para assumir a diretoria, né, o cargo de presidente do Banco Central, é justamente um defensor das criptomoedas. Tá? No caso, a gente está falando aqui do... Deixa eu pegar o nome dele aqui. Scott Bessent. Scott Bessent. Ele já é uma figura política lá no governo do Donald Trump. Inclusive, ele é um dos principais articuladores aí pró-criptomoedas do governo. E ele assumindo a diretoria do Banco Central, ele não só vai favorecer as criptomoedas na questão da regulamentação, na questão das stablecoins, que é um tema muito discutido ultimamente, mas principalmente, tá? Vai fazer o que o Donald Trump manda. Galera, minha sincera opinião sobre isso, eu tenho um pouco de medo, tá? Eu acho que o Powell, o atual presidente do Banco Central, ele é uma pessoa muito competente, tá? Inclusive, o fato dele não se sujeitar às exigências do Donald Trump já mostra pra gente, né, que ele leva em consideração o quê? Dados e fatos para tomada de decisão. Então, se por um acaso ele começar aí a tomar medidas sob pressão do Donald Trump, essas medidas elas não serão baseadas na questão macroeconômica. Então, assim, o que ele vem falando, né, nas últimas coletivas dele? Que os Estados Unidos sim está apresentando melhoras substanciais na questão do mercado de trabalho, na questão da inflação, mas que, por outro lado, isso torna a ser complicado porque a gente tem uma indecisão com relação às tarifas. E eu comecei a live aqui falando das tarifas, falando para vocês que o mercado não está reagindo bem às tarifas porque o Trump fala uma coisa e depois ele volta atrás. Né? O Trump falou que ia tarifar a China, aí agora já virou amiga da China e depois ele pode falar que a China não está fazendo aí uma boa política amigável com os Estados Unidos e vai tarifá-la novamente. É o que ele está fazendo aí tem 2 meses. E é o que ele pode fazer a partir de agora. Então essa indecisão está fazendo, obviamente, o Powell querer ficar com o pé atrás. Como é que ele vai cortar a taxa de juros, sendo que a gente não tem as tarifas confirmadas, sendo que ainda tem vários países que estão
com tarifas altíssimas impostas aí nos Estados Unidos, tá? Então, fiquem de olho nisso aqui. Eu acho que não deve tirar o Powell, a chance de tirar o Powell é muito pequena. Não acho que ele vai ceder à pressão. E a gente já tá chegando aqui novamente próximo à FONC, tá? Semana que vem a gente vai ter a FONC, onde o presidente do Banco Central atual, o Powell, vai falar sobre esses dados de inflação, sobre o mercado de trabalho, sobre tudo o que a gente precisa saber. E como sempre, a gente vai passar todas as novidades, todas as atualizações aqui com você. Então, se você tá chegando aí agora, não esquece do like, tá? Verifica a sua inscrição aqui no canal, isso é muito, muito importante. E não esqueçam também que a gente tem live aqui diariamente às 11h30 da manhã, analisando o mercado, analisando tudo que você precisa saber.